especialmente a senadora professora Dorinha, que já como deputada federal, antes disso como secretária de Educação de Tocantins, tem feito um trabalho em defesa do direito à educação, e também cumprimentar o senador Flávio Arnes, que também foi deputado federal, senador da República e foi secretário de Educação. Então a gente está aqui entre senadores que de fato entendem do tema e sabem da importância de criar uma política de ensino médio que corresponda à necessidade do povo brasileiro, especialmente dos nossos estudantes. Bom, eu vou falar em nome do Coletivo em Defesa do Ensino Médio de Qualidade, que é um coletivo que reúne pesquisadores e professores da educação básica, em especial da educação básica tecnológica de nível médio, profissionalizante de nível médio, e dizer que aqui eu represento o coletivo, mas também a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e minha própria universidade, a Universidade de São Paulo. Bom, eu organizei uma apresentação pautada numa rodada de conversas que nós fizemos no Senado Federal. Fomos gentilmente recebidos por vários senadores da República e que eles trouxeram dúvidas que a gente busca sanar nessa apresentação. Em primeiro lugar, o Coletivo em Defesa do Ensino Médio de Qualidade compilou 142 pesquisas científicas publicadas entre 2021 e 2024. Ou seja, a gente praticamente esgotou tudo aquilo que foi feito em termos científicos, em termos de evidências científicas, em relação à reforma do ensino médio. A conclusão é que a reforma do ensino médio gerou o esvaziamento das disciplinas escolares, a fragmentação curricular, com centenas de novos componentes pulverizados. O Alexandro trouxe essas duas questões que também se refletiram na consulta pública. Então, a ciência brasileira, ela caminha em conjunto com aqueles que participaram da consulta pública. E como o Heleno bem trouxe aqui, 85% dos estudantes de primeira geração de concluintes apontaram que não se sentem preparados para o Enem e para os vestibulares. Ou seja, a reforma do ensino médio, ela gera uma situação de total insegurança em relação aos estudantes sobre a continuidade deles nos estudos. E é importante frisar, e aí eu falo disso com muita atenção, sou pai de um estudante de ensino médio público da rede estadual de São Paulo. Não tem como considerar que Enem e vestibular não é importante para o estudante. O estudante, ele deseja entrar na universidade. Aliás, essa é uma promessa que o Brasil não consegue ainda cumprir, mas vem avançando, criando novas universidades, expandindo as universidades, reestruturando o Enem e SISU, que é o Sistema de Ingresso à Educação Superior. Então, esse ponto é um ponto muito caro aos estudantes. Para finalizar, as pesquisas também mostram que não existe liberdade de escolha em relação à reforma do ensino médio na prática. Muitas instituições de ensino só têm um itinerário formativo. Nós tivemos a oportunidade de circular por vários estados da federação e a gente viu essa realidade na luta para corrigir a reforma do ensino médio. E o ensino médio, tal como ele é aprovado em 2017, ele se distancia do ensino médio integrado, que é de longe a melhor oferta de educação pública do Brasil. Eu posso dizer com bastante propriedade, sou egresso desse sistema, estudei em escola pública de ensino médio integrado no início da década de 90, e hoje meu filho cursa essa modalidade que a gente brigou para que ele tivesse, de fato, dedicação, prestasse o vestibulinho, e de fato faz toda a diferença. Ou seja, há uma oferta de qualidade na educação pública e ela é feita pelo ensino médio integrado. Uma outra questão, há uma enorme insegurança para as comunidades escolares em relação à reforma do ensino médio. Há um problema de desprofissionalização docente. Quero agradecer ao CEP, que está aqui presente, inclusive entregou aqui para várias pessoas uma cartilha que fala sobre a reforma do ensino médio. Depois eu vou passar aqui para a senadora Dorinha. E essa cartilha, ela traz o tema da desprofissionalização docente, que é um problema concreto que a reforma traz para o ambiente, para a comunidade educacional brasileira. E, por último, a conclusão concreta aí das pesquisas científicas é que os estudantes, eles não se sentem preparados para a vida em sociedade, nem para a continuidade do estudo e nem para o mercado de trabalho. Ou seja, a reforma do ensino médio, ela, de fato, ela tornou um caos a educação básica brasileira na sua etapa terminativa. As evidências científicas, por final, destacam que a implementação da política não foi apenas falha, mas essencialmente um caminho que naturaliza desigualdades, especialmente em escolas públicas, escolas privadas ou escolas públicas de qualidade e as demais escolas públicas.
Bom, diante desse cenário, o que a gente traz aqui, professora Dorinha? A gente traz uma apresentação que tem 3 pressupostos fundamentais. Em primeiro lugar, estabelecer um ensino médio sólido. Em segundo lugar, respeitar o texto da Câmara dos Deputados, mas aperfeiçoar esse texto, corrigindo os problemas que ele resultou na sua aprovação, e apresentar soluções que sejam, ao mesmo tempo, equilibradas e factíveis. Em relação à revogação, é importante dizer que aperfeiçoar a reforma do ensino médio e mudar o modelo da reforma do ensino médio, na prática, significa constituir um novo modelo que revoga o anterior. Ou seja, a gente, de fato, já o texto da Câmara faz isso, parcialmente. A gente, de fato, pode melhorar aquilo que, de fato, hoje atrapalha a sociedade brasileira e os estudantes. Bom, quais são os desafios do ensino médio brasileiro e para o PL 5230? Em primeiro lugar, superar a exclusão escolar. Em segundo lugar, recuperar o aprendizado não realizado nos anos finais do ensino fundamental, vou falar sobre isso. Preparar o estudante para o mercado de trabalho em relação à educação profissional e preparar o estudante para o ingresso na educação superior. Esses são os 4 desafios que eu vou me dedicar aqui rapidamente. Eu vi que o tempo já está passando fortemente ali. Bom, em primeiro lugar, antes de começar sobre a exclusão escolar, é importante dizer que 41,7% dos 9 milhões de estudantes, de jovens, melhor dizendo, que estão fora da escola porque sentem a necessidade de trabalhar, 25,5% porque têm desinteresse pela educação e 23,1% devido à gravidez, né? A gravidez na adolescência. Como que a gente pode resolver essa questão? Vários senadores da República perguntaram qual é a relação entre a reforma do ensino médio e os resultados do Brasil no PISA. Eu quero destacar aqui para vocês que o PISA não avalia a etapa do ensino médio, mas ele traz alguns indicadores, alguns indícios de qual é o caminho que a gente deve trilhar. Rapidamente aqui, normalmente quando se fala do PISA, as pessoas se preocupam com a média. O Brasil é aquele pontinho vermelho ali, ele está bem abaixo do pontinho amarelo, que são os países do OCDE. Só que se a gente olhar para as médias, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. O mais importante é observar o nosso nível de proficiência. O Brasil é a segunda coluna ali do quadro, do slide, e vocês observam que a grande maioria dos estudantes brasileiros tem baixo desempenho em relação ao aprendizado de matemática. O mesmo acontece em relação à leitura e a mesma realidade se coloca em relação à ciência. Então, o grande desafio que nós temos no ensino médio é conseguir fazer com que aqueles que não tiveram um aprendizado adequado recuperem o aprendizado no ensino médio. Então, o ensino médio ele tem que ser tão bom a ponto de ser capaz de recuperar o aprendizado. E se a gente analisar o histórico de proficiência no PISA, a gente vai observar ali que matemática e leitura, na pandemia, caíram, mas a curva não era boa do Brasil. Era muito abaixo da média da OCDE. Como resolver essa questão? E esse é o ponto que eu considero fundamental. Como resolver essa questão? Bom, primeiro ponto, a reforma do ensino médio, como bem colocou o Alexandro, ela desestruturou os componentes curriculares que eram estruturados. Se você tem uma etapa que precisa recuperar o aprendizado não realizado, a pior coisa que você pode fazer é desorganizar essa etapa. Então, esse ponto precisa ser corrigido. Em segundo lugar, o que a gente aprendeu, e senador Flávio Arnes, eu quero chamar a atenção para uma iniciativa do senhor aqui. Especialmente em matemática e leitura, o que nós descobrimos em relação ao último PISA é que as questões intraescolares, ou seja, a presença do aluno na escola, ela influencia mais até do que em ciências o aprendizado do aluno. Então, o que você precisa fazer é melhorar as condições de oferta do ensino. A resposta para isso é o custo aluno-qualidade inicial e o custo aluno-qualidade, mas também o PL que o senhor leva a debate aqui para o Senado Federal, a relatora é a professora Dorinha, se não me engano vai ser deliberado na CCJ do Senado Federal amanhã, que é o PL 5288, que rediscute a infraestrutura escolar na educação brasileira. Bom, quais são as questões que a gente precisa resolver para aprimorar o PL 5230, tal como ele veio da Câmara dos Deputados? Em primeiro lugar,
O Alexandro apontou isso, o Heleno, a Rosilene. A formação geral básica precisa ser respeitada. E no texto da Câmara, na prática, as 2.400 horas para a formação geral básica não foram recompostas. Aqui eu trouxe um gráfico do Senado Federal e eu fiz um X ali em vermelho, porque não está cumprido de fato as 2.400 horas. Qual que é a solução para esse problema? No artigo 35C da Câmara dos Deputados, diz que a formação geral básica ela vai ter 2.400 horas e vai ocorrer em articulação da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada de que trata o caput do artigo 26 dessa lei. Para corrigir esse problema, a gente tem que olhar o artigo 26, em que ele vai dizer que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter a Base Nacional Comum a ser complementada em cada sistema de ensino em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, ou seja, isso vai além da Base Nacional Comum. E a nossa defesa, observando aqui esse infográfico que foi feito pela Agência Senado, é que, de fato, nós tenhamos 2.400 horas de formação geral básica. E a nossa proposta para o artigo 35C é recompor a formação geral básica dedicada exclusivamente à Base Nacional Comum. E em relação à preocupação trazida tanto pelo Alexandro como pelo Heleno, a gente precisa garantir que os cursos técnicos sejam pautados no Catálogo Nacional de Cursos com 800 horas para o itinerário de formação profissional. Ou seja, a gente adapta o texto da Câmara dos Deputados para, de fato, garantir aquilo que, na opinião pública, tem se dito sobre a recomposição das 2.400 horas. O segundo problema, o ensino médio integrado, que foi o que eu cursei, que meu filho cursa, que é o que gera qualidade, tem 782.129 matrículas, ele precisa ser recomposto. Aqui nós trouxemos uma tabela que ela não consegue ser vista com muita clareza, mas todos os estados da federação têm ensino médio integrado. Então, a ideia de que ele é uma matrícula não relevante em termos numéricos não é real. Como que a gente faz para recompor o ensino médio integrado? Já estou acabando rapidamente aqui, senadora Dorinha. Então, pronto. Vou terminar aqui com tranquilidade, mas vou procurar ser rápido, breve. A ideia é, no parágrafo 2º do artigo 35C, incluindo um novo parágrafo, portanto, dizer que a educação técnica profissional de nível médio, articulada e desenvolvida na forma integrada, prevista no inciso 1º do caput do artigo 36C da LDB, ou seja, já está disposto na LDB, a gente só precisa regular, ele tem que ter oferta de carga horária mínima total de 3.200 horas, com 2.400 horas de formação geral básica, mas estabelecendo uma unidade curricular entre habilitação profissional e formação geral básica. Outra questão que a gente traz, também repercussão da Agência Senado, agradecer e parabenizar a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e várias entidades que tratam do combate ao trabalho infantil. O artigo 35B, ele acabou no projeto de lei da Câmara, permitindo, inclusive, uma brecha que pode gerar trabalho infantil. Então, a gente regula essa questão exclusivamente tratando dos créditos escolares para formação técnica profissional em estágios. Uma outra sugestão de emenda, essa foi da nossa audiência, nós acreditamos que para resolver o problema do não aprendizado no ensino fundamental, que precisa ser realizado no ensino médio, é necessário retomar os componentes curriculares e torná-los obrigatórios, gerando um processo de equilíbrio na oferta desses componentes curriculares. Então, são as disciplinas tradicionais que são demandadas pelo povo brasileiro, como o Alexandro trouxe, que significaria artes, educação física, língua espanhola, língua inglesa, língua portuguesa e suas literaturas, matemática, biologia, física e química, filosofia, geografia, história e sociologia. Um outro problema, esse problema chamou muita atenção dos senadores, é importante reiterar. O projeto de lei da Câmara dos Deputados, ele criou um Enem que nós consideramos um Enem injusto, e vestibulares também que são injustos, porque ele vai dizer que o Enem e os vestibulares eles têm que ser compostos tanto na Base Nacional Comum Curricular, como também nas diretrizes nacionais de aprofundamento das áreas do conhecimento. O Enem existe desde 2009 e hoje todo estudante brasileiro tem total condição de prestar o Enem no sentido de que não que ele esteja preparado
efetivamente para a prova, mas ele sabe como funciona a prova. E alterar uma coisa que está dando certo, pensando que em 2027 a gente pode ter um novo Enem, na prática significa tensionar o INEP, que é responsável pelo Enem, reestruturar todo o processo de ensino nas redes públicas e colocar em segurança os estudantes. Então, a nossa proposta é para garantir que as matrizes de referência e conteúdos programáticos dos exames ou provas de acesso à educação superior sejam baseados obrigatoriamente nos componentes curriculares da formação geral básica, ou seja, aquilo que todo mundo tem que ter acesso e que deve ser parte inerente do processo de ensino-aprendizagem. Uma outra questão que nós consideramos importante é corrigir as avaliações de larga escala também no projeto de lei, dizendo que elas têm que ser pautadas na Base Nacional Comum Curricular. E por último, aliás, não por último, aí antepenúltimo, o ensino médio a gente acredita que deve ser feito de maneira presencial, ressalvadas as excepcionalidades emergenciais de caráter temporário, foi abordado aqui também pelo Heleno, pelo Alexandro e pela Rosilene. E agora sim, por último, em relação ao notório saber, nós temos duas possibilidades aqui que nós trouxemos para o debate. Uma que envolve as universidades e também o Conselho Nacional de Educação para regular a questão do notório saber em extrema excepcionalidade, e outra que dá a possibilidade do Conselho Nacional de Educação regular essa matéria. Por que isso é necessário? O notório saber ele se tornou uma grande desorganização do processo de atribuição de aulas em relação à educação profissional. E se não houver nenhuma regulação, na prática, as desigualdades entre os estados vai prejudicar efetivamente o direito à educação. Esse ponto ele é importante porque o direito à educação é uma atribuição nacional na nossa Constituição. É inclusive uma prerrogativa da União determinar as diretrizes e bases da educação nacional. E a questão do notório saber para a educação profissional nós consideramos essencial. Bom, hoje nós lançamos, eu peço até para que a Andressa Pelanda entregue para o senador Flávio Arnes formalmente, eu vou entregar para a senadora Dorinha, nós lançamos uma nota técnica do coletivo em defesa do ensino médio de qualidade. Catarina poderia entregar também para a consultoria legislativa, que também é representante aqui do nosso coletivo, que teve, além da nossa assinatura, 73 outras assinaturas da comunidade científica brasileira, que defendem aperfeiçoamentos ao projeto de lei 5230, propondo, inclusive, a redação de algumas emendas aqui, de 7, 8 emendas. Então, eu entrego aqui para a senadora Dorinha, formalmente. Nós solicitamos à Comissão de Educação para colocar no site do Senado Federal esse material. E também entrego para a senadora Dorinha, peço licença ao CEP, a cartilha que já foi entregue, mas reitero aqui a entrega, a cartilha sobre o novo ensino médio. E a gente se coloca à disposição para o debate, para a construção coletiva, para a melhor construção mais ponderada, mais acertada, para que os estudantes brasileiros tenham um ensino médio de qualidade. Então, muito obrigado a todos e todas, especialmente à senadora Dorinha, pela gentileza aqui em permitir que eu concluísse minha apresentação um pouco fora do tempo. Muito obrigado.